Vamos lá. Bom, embaixadores, vamos lá. Esse é o conteúdo que nós falamos no último encontro, tá? Esse é um conteúdo com base em conhecimento para a gente aumentar o faturamento da nossa empresa, tá? E são as tríades. No marketing, nas vendas é muito comum, mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 pontos. Eu vou ajudá-los a preencher esse formulário e você trabalhar isso em cima de um projeto. Basicamente, a tríade ela é composta de 3 elementos, então na comunicação o principal elemento é o conteúdo, depois nós temos o ritmo e o tráfego, e onde nós temos essa junção, a gente consegue sim crescer, ter sucesso na comunicação. Na venda, nós temos o processo de venda, o processo de produção e o processo de entrega, onde esses 3 alinhados a gente consegue ter sucesso e bater as nossas metas. E na solução ou a tríade do produto, nós temos a solução, o problema e a tecnologia. Quando a gente entende esses 3 pontos, nós também temos sucesso, tá? Então, o exercício aqui ele é bem básico. Aqui nós vamos colocar dentro do triângulo as nossas metas, pode ser uma meta, tá? Mas aqui eu vou falar algumas metas do estúdio para te ajudar também a fazer metas de comunicação para o seu negócio. Até dezembro, a gente quer chegar a 10k de seguidores. Esse K ficou horrível, calma aí. 10k de seguidores, tá? Nas redes sociais. Então, principalmente o Instagram e o TikTok. E essa mesa digitalizadora aqui não está me ajudando. Mas vamos nessa. Segundo ponto, a gente quer 1.000 inscritos. 1.000 inscritos no canal do YouTube. Tá? E no terceiro ponto, eu quero gravar pelo menos 10 episódios de podcast até o final do ano, tá? Então essas são algumas metas de comunicação. Com isso, eu entendo que até dezembro o trabalho que eu fiz nesses últimos meses deu muito certo. E lógico, aqui a gente está falando do Estúdio 6. E por que do Estúdio 6? Porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho para vocês, eu estudo isso diariamente. Então, o meu objetivo, esses objetivos, eles são um pouco mais agressivos. Afinal de contas, eu tenho que dar o exemplo para vocês, tá bom? E alguns dos problemas, 5 problemas que envolvem ou me impedem de alcançar essas metas, eu vou listar aqui embaixo. Então, por exemplo, para eu conseguir 10 mil seguidores, eu tenho alguns meses. Então, eu não posso simplesmente usar o tráfego orgânico. Vou ter que investir um pouquinho mais em tráfego pago. Então, aumentar o investimento. Investimento em tráfego, beleza. Segundo ponto que eu preciso também melhorar é ritmo. Afinal de contas, se eu não criar um ritmo constante, eu não consigo nem gravar os 10 episódios de podcast. Então eu preciso aumentar o ritmo. Aumentar o ritmo. Ritmo de postagens, tá? Lógico que quando a gente pensa num problema, normalmente ele nos traz outros problemas. Aumentar o ritmo de postagem envolve aumentar a mão de obra, ou seja, pessoas para trabalhar. Porque se eu continuar trabalhando da forma que eu estou, provavelmente eu não vou conseguir atender os clientes e também o estúdio. Então, nós estamos aumentando a nossa equipe, nós temos aí o Igor, nós temos o João e também o Bruno, que vem para somar e resolver esse problema de aumentar a mão de obra. E penúltimo, a estrutura. Se eu quero gravar podcast, eu preciso montar uma estrutura de marketing, onde eu tenho assuntos, calendário, eu tenho espaço, eu consigo gravar, assim por diante. Então, aqui são alguns problemas que serão resolvidos nessa última linha, onde nós vamos colocar o nome do projeto, tá bom? E por último, vamos pensar mais em algum problema. Nós temos concorrência, tá? Por que você viria o meu podcast ao invés do Thiago Brunet ou do Flávio Augusto ou alguém mais importante? Eu preciso entender que a concorrência é muito forte no meu nicho. Então eu preciso encontrar formas de atingir essas metas resolvendo esses problemas. O nome desse projeto, ele vai ser ST6, 6 ficou bem zoado também, Cast. Beleza?
Então, o objetivo não é só olhar para o podcast, mas olhar para a comunicação em si. O podcast é um dos focos, mas a gente vai descobrir um pouquinho depois que esse projeto é interligado com outros projetos, tá? Bom, segundo ponto, quando eu olho para as vendas, o objetivo de venda é muito claro. Para quem não sabe, aqui no estúdio a gente trabalhou esse ano basicamente tentando evoluir o nosso produto, que é a nossa solução, para conseguir clientes por indicação e conseguir estabilizar a nossa receita. Então, um dos objetivos que nós temos até o final do ano é aumentar o nosso faturamento em 100%. Ou seja, eu quero dobrar o estúdio. Como que eu vou fazer isso? Exatamente com algumas medidas que a gente falou aqui atrás, aumentando a mão de obra, aumentando o investimento em marketing e assim por diante, investindo na estrutura. E é por isso mesmo que pra gente esse daqui é um processo que nem é tão difícil, porque o ano inteiro a gente coletou informações, coisas que davam certo para os nossos clientes, pra gente e formatou o nosso produto. A coisa mais fácil é vender. Por quê? Porque o produto está pronto praticamente. Porque as coisas já estão encaminhadas. Lógico, é um processo evolutivo. E como é um processo evolutivo, a gente sempre vai mexer em produto, vamos falar sobre isso um pouquinho aqui na frente, mas o nosso faturamento é mais fácil de aumentar, agora que a gente tem uma solução bacana, tá? Outra meta de venda que a gente tem é aumentar o ticket médio dos clientes em 25%, tá? E por que que isso é um objetivo de venda pra gente? Porque hoje, por exemplo, vocês investem em algumas soluções de estúdio. Lógico que existem mais soluções que a gente pode agregar. Então, o objetivo é que até dezembro a gente entenda quais dessas soluções vai fazer a diferença no seu negócio e aplicar para você. Naturalmente, a nossa receita também aumenta, porque o investimento que você vai fazer vai aumentar, o resultado vai aumentar, a receita também vai aumentar, tá bom? Lembrando que 25% é uma meta baixa. Por quê? Porque muitos de vocês poderiam investir muito mais, por exemplo, em tráfego pago, poderiam aumentar a sua estrutura, aumentar o portfólio de serviços que tem de marketing. Então, isso também é uma meta para a gente, uma meta mais tranquila. E a terceira meta de venda que nós temos é fazer com que 30% do nosso faturamento seja de outras fontes. Outras fontes nós colocamos não os nossos clientes, mas outras fontes como venda de produtos, monetização, cursos, apostilas, mentorias, palestras, então algumas outras fontes. Então, esse é o escopo de trabalho que nós temos até o final do ano. O que interfere? O que pode afetar esse escopo? Primeira coisa, a gente olha aqui, ó, entrega, tá? Hoje, se eu aumentar 100%, de uma vez só, eu tenho problema de entrega. Então, por falta, vamos colocar aqui de novo, por falta de mão de obra. Então, aqui eu preciso aumentar a mão de obra. Ó, já estou começando a escrever melhor, hein? Tá? Mão de obra. Beleza. Dito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo, já que os meninos estão contratados, eu preciso ajustar a produção. Então, para eu ajustar minha produção, quero crescer? Quero, mas eu preciso entregar mais rápido. Então, eu preciso investir. Preciso investir no quê? Em treinamento. Treinamento e otimização. Treinamento e otimi. Beleza, tá horrível isso daqui. Beleza. Com isso, eu consigo entregar um pouco mais rápido, consigo entregar em maior quantidade. E também, para vender, eu preciso aumentar o comercial. Ou seja, pegar pessoas para vender também, investir um pouquinho mais no setor de venda e assim por diante. São alguns problemas que interferem aqui, tá? Vocês não precisam preencher todos os problemas, só os que vierem à mente, tá bom? Mas isso daqui é uma boa pedida. Outra coisa que precisa estruturar o espaço. E é por isso que nós estamos investindo no espaço do estúdio. Por quê? Porque eu preciso receber vocês melhores, preciso organizar algumas coisas, preciso que a minha estrutura forneça facilidade e conforto para vocês, preciso providenciar um lugar onde vocês consigam, por exemplo, disponibilizar menos tempo, mas serem mais cirúrgicos na gravação de conteúdo. Você pode sair do seu espaço para gravar no espaço do estúdio. Belezinha?
E esses são os pontos, tá? Esse daqui a gente vai chamar de matriz do estúdio, ST6. Por quê? Porque a gente está criando uma matriz, um espaço do estúdio para atender vocês. Tá? E por último, nós temos solução. Quando a gente fala de solução, a gente tem um projeto no estúdio que já está andando há um tempo, tá? Que são os imperadores. Vocês vão entender o que é isso daqui. Os embaixadores, hoje vocês são os embaixadores do estúdio. E qual que é o ponto-chave de vocês serem embaixadores? Entende-se que o embaixador é aquele que mete a cara. O embaixador é aquele que está na frente do negócio. Na frente. É aquele que arrisca e empreende. O imperador é exatamente o fruto do embaixador. É como se você fosse promovido. Vamos colocar assim, ó, no seu nicho hoje, você grava conteúdo, você consegue influenciar seus clientes, você consegue autoridade, mas numa régua do tempo, o que acontece? Vou desenhar até aqui para vocês. Numa régua do tempo, aqui tá, nós temos o tempo, tá? E nós temos a autoridade aqui. Autoridade. Se eu escrever errado, vocês me corrijam depois, tá? Com o tempo, as suas publicações e o trabalho que você tem feito tá fazendo isso daqui, ó. E vocês sabem, eu já mostrei para vocês que os gráficos, eles mostram essa curva. Lógico que ela não tá assim, né? A curva de evolução, normalmente, ela é alguma coisa assim, ó. Entendeu? Mas, o que quer dizer isso? Com o tempo, a autoridade de vocês vai aumentar. Já está aumentando, de alguns de vocês estão sendo reconhecidos durante a rua, vocês estão sendo parados e tudo mais. E o que quer dizer isso? Quer dizer que vocês estão passando de embaixadores para imperadores. O imperador é aquele cara que é referência no nicho. Quando eles pensarem, por exemplo, em marketing, eu quero que você lembre do estúdio, entendeu? Marketing e Estúdio 6 tem que ser algo quase que junto, entendeu? Por exemplo, pesca e o rei da pesca. Ou pesca e o pira-pesca, em Piracicaba. Ou vamos lá, flores artificiais e a flor de mel. Tem que ser quase que sinônimos, entendeu? Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer um trabalho de solução. E qual que é a solução que eu encontrei para fazer com que vocês cheguem a esse nível? É exatamente isso que a gente tem feito. A gente tem pegado problemas de vocês, problemas de marketing, problemas de negócio, problemas de comunicação e usado tecnologia e soluções, tá? Para conseguir chegar num ponto que nós chamamos de Ikigai, que é exatamente um ponto de equilíbrio onde nós usamos esses três pontos para gerir uma solução para vocês. E como que a gente vai fazer esse ponto? Primeira parte, para vocês se tornarem imperadores, eu preciso continuar investindo em tecnologia do estúdio. E por que isso é importante? Porque não sei se vocês perceberam, mas enquanto outras empresas estão preocupadas somente em criar posts, pacotes, fazer uma listagem para vocês, o estúdio não. O estúdio está preocupado não só em entregar para vocês, mas também gerar novos caminhos e novas oportunidades, para que a gente consiga chegar a lugares diferentes. Então, só o fato da gente fazer isso faz com que a gente consiga alcançar coisas novas, alguns de vocês tendo o mesmo investimento inicial que vocês tinham. Isso é muito bom. E a tecnologia é fundamental para isso. A partir do momento que eu invisto mais em tecnologia, trazendo equipamento, trazendo soluções, trazendo plataformas e tudo mais, a gente consegue o quê? Ter um resultado melhor, consegue fazer uma coisa diferente, consegue chegar em lugares diferentes, tá? Segundo ponto, estudo. Por que eu falo que quem está no estúdio é estudioso? Tanto que os nossos valores, eles estipulam. A gente tem que continuar em evolução, continuar aprendendo.
É por isso mesmo que nós estamos aqui exatamente agora. Eu não posso simplesmente cobrar de vocês um resultado em cima de algo que eu conheço que vocês não fazem nem ideia. Existe, lógico, uma linha entre o tempo que vocês precisam gastar e o tempo que vocês não podem gastar com marketing e comunicação. Essa linha aqui, ela estipula o que eu tenho que fazer para facilitar a vida de vocês. Mas esse outro lado é algo que vocês precisam saber exatamente para vocês desempenharem a função de embaixadores e imperadores do seu negócio, tá? Então, continuar a aprender é uma exigência, é uma evolução que a gente vai ter tanto aqui no estúdio como vocês, tá bom? Terceiro ponto, a gente precisa investir na solução. Ou seja, um produto bom, ele tem um ciclo, né? Então, não sei se vocês lembram, mas alguns que estão mais tempo com a gente, quando a gente começou, a gente não tinha nada disso que tem. Então, hoje eu ofereço para vocês uma solução personalizada e cada vez mais personalizada, com coisas que eu implemento e coisas que dão certo para um, eu divulgo e transformo numa solução para todos. Então, esse é um processo de melhorar o produto do estúdio. Só que para que vocês cheguem no ponto de ser imperadores, nós precisamos fazer podcasts. E volto nisso daqui, tá? Por quê? Porque a gente volta nisso daqui. Porque quando a gente pensa em imperadores, nós estamos falando que vocês estão evoluindo a comunicação, estão dando dica, estão se tornando autoridade. E para isso, a gente precisa registrar isso num formato que o pessoal gosta, o pessoal vê, que é o formato de podcast, o formato da caixinha, aquele formato que está todo mundo fazendo, todo mundo que é grande faz. Não é o pequeno, é o grande. Então a gente vai ter o nosso podcast. Para quê? Para que a gente possa, primeiro, desenvolver vocês melhor na parte da comunicação, mas também conseguir desenvolver um conteúdo extra para vocês publicarem. E a soma de ter quantidade e qualidade vai fazer com que a gente alcance mais pessoas e assim tenha um melhor resultado. Outra coisa é a questão do desenvolvimento pessoal de vocês. Então, esses programas e episódios vão fazer com que vocês se comuniquem mais. Por quê? Porque nós teremos com os imperadores um reconhecimento. E reconhecimento é um dos principais problemas. Porque muitos do mercado de vocês hoje não sabem que vocês existem como embaixadores, como imperadores da marca. E é isso que a gente vai mudar. A gente vai fazer com que as pessoas saibam que vocês são autoridade no nicho. Consequentemente, vai ser mais fácil vender, consequentemente, vai ser mais fácil se comunicar também, através de uma solução personalizada, tá bom? E isso daqui, eu esqueci o nome que eu tinha dado, mas eu tenho a Matriz, o Estúdio 6, nós temos o Estúdio 6 Casts, e a gente tem... Eu esqueci o nome do projeto, depois eu tenho que pegar, porque eu já dei nome para esse projeto, ele já está até andando, tá? E aí, é esse trabalho que vocês vão fazer. É essa junção que vocês vão fazer. Vocês vão pegar as metas que vocês têm, e aqui quando a gente fala da solução, lembra que a meta, no caso a meta do meu produto é criar um produto, mas a meta de vocês pode melhorar um produto, ou seja, eu tenho um produto X, eu quero deixar ele melhor, e a gente vai nomear, a gente vai fazer isso junto. Não se preocupem, eu vou fazer isso junto com vocês, mas basicamente o próximo passo é a gente entender cada um desses pontos e abrir esses 3 projetos juntos e destrinchar eles com uma meta até dezembro, para que a gente possa finalizar o mês com chave de ouro. Então, pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. É uma aula de 20 minutinhos, de 15 minutinhos que eu vou dar umas editadinhas, mas espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós estamos juntos e bora criar!